Dá pra sentir a diferença de temperatura aqui embaixo, né? É, de repente. Agora estamos na parte mais baixa da caverna, que fica a 55 metros abaixo do solo. Eu acho mesmo que uns 2000 anos atrás, as pessoas morreriam de medo de vir aqui. Era considerado o covil de um monstro gigantesco. Provavelmente porque quando você está descendo pela caverna, vê um monte de estalactites de aspecto incomum descendo do teto e para eles poderiam parecer os dentes de um monstro gigante com a boca aberta. Então este era um lugar proibido. As formações rochosas bizarras que apavoravam os moradores se formaram no decorrer de milhares de anos, quando a água da chuva criou depósitos de calcita no teto da caverna, formando estalactites. Então, 3.000 anos atrás, uma grande parte do teto desabou, revelando a boca da caverna Dunmore, de 12 metros de largura e 6 metros de altura. Ainda hoje, a água da chuva desgasta a rocha. Esta câmara é sustentada por apenas 2 lajes de rocha, distantes 30 metros uma da outra. O teto de calcário é sustentado apenas por esta parede de trás e também por este pequeno triângulo atrás de nós. Então, toda esta laje de calcário, muitas toneladas de rocha, são sustentadas em apenas 2 pontos que são bem distantes um do outro. Isso mesmo, é. Então, é seguro dizer que isso tudo vai vir abaixo um dia? Em algum momento. De fato, 50.000 anos atrás, uma parte do teto cedeu e estes rochedos enormes caíram, bloqueando esta parte do túnel e criando o único esconderijo para os aldeões apavorados. Mas em 1973, quando um arqueólogo explorava o local, descobriu evidências de que o refúgio era uma armadilha fatal. Não, volta. No ano 928 depois de Cristo, os vikings de Dublin vieram aqui e mataram 1.000 pessoas. Nesta caverna. Mais ou menos onde estamos agora, encontramos os ossos de 44 mulheres e crianças, inclusive de 2 bebês pequenos. 44 pessoas aqui embaixo, nesta câmara de baixo. Isso mesmo. E você conseguiu datar esses ossos? A datação por carbono confirma a data, o início da era medieval. Ah, então essas eram as pessoas que foram massacradas. Isso mesmo. Os aldeões temiam essa caverna há séculos, acreditando que era o portão para o inferno e o covil de monstros. E no ano 928 foi exatamente isso para os moradores que buscaram refúgio dos vikings. Então você pode imaginar os vikings descendo para atacar e pode imaginar as mulheres e crianças entrando aqui correndo para se esconder. Claro. Todos os homens mais velhos, da minha idade para cima, teriam a cabeça decepada ou o coração atravessado por uma espada. Os adolescentes provavelmente eram levados para Dublin e vendidos como escravos. Dublin era um grande centro de comércio de escravos na época. E então, nesta área atrás de nós, sob nossos pés, um bebê pode ter começado a chorar. Fizeram barulho. Os vikings então acenderam fogueiras para tirá-las com a fumaça, mas é claro que o fogo consumiu todo o oxigênio e as pessoas sufocaram lentamente até morrer. Então, todas as 44 mulheres e crianças embaixo desta rocha morreram onde estavam 1000 anos atrás. Isso mesmo. De início, os alvos dos vikings eram os mosteiros, onde pilhavam o ouro e prata da igreja. Mas logo, eles se dedicaram a um negócio mais lucrativo, o comércio de escravos. Comunidades agrícolas próximas aos rios principais como este se tornaram seus alvos. O comércio de escravos então se tornou uma rede complexa, em que capturavam incontáveis agricultores indefesos nas áreas rurais das Ilhas Britânicas, Europa Central e especialmente nas planícies eslavas ao leste. De fato, a palavra escravo se originou dos eslavos, porque muitos deles foram escravizados pelos vikings. O comércio de escravos enriqueceu os vikings, pois cada um rendia o mesmo que uma cabeça de gado. Os escravos eram reunidos nos portos e enviados para os palácios e propriedades dos impérios persa e do leste romano. Frequentemente, os homens eram castrados e, junto com as escravas jovens, eram vendidos em haréns no norte da Espanha e norte da África. É impossível saber para onde os escravos desta caverna foram levados, mas uma coisa é certa, muitos não conseguiram sair daqui. Eu vou tomar cuidado. Os ossos encontrados aqui foram removidos e enterrados novamente em 1973. Contudo, descer este penhasco escorregadio é o único jeito de ver onde os desafortunados aldeões morreram nas mãos dos vikings. Aqui. Isso aqui parece uma entrada, ou pelo menos tem algum tipo de abertura aqui embaixo. Aqui está. Olha só, dá para imaginar como eles ficavam. Praticamente uma aldeia inteira se escondendo no escuro, com guerreiros brutais no encalço deles. Então, os homens foram mortos e eles os encontraram aqui embaixo, 1000 anos depois.
no lugar exato onde eles caíram, no dia que foram mortos. Além dos ossos, moedas e joias de todo o mundo antigo foram encontrados no fundo da caverna, aumentando ainda mais as especulações. A maioria dos vikings levava suas moedas e outros pertences para todo lado, até mesmo em batalha. Para manter as mãos livres, eles colavam as moedas aos cabelos ou pelos do peito e das axilas com cera. Mas durante os combates ou massacres como este, o calor do corpo podia derreter a cera e as moedas se perdiam. Mas uma descoberta mais recente sugere uma outra história. Os vikings podem ter usado esta caverna para esconder seus tesouros. Em 1999, um dos guias subiu até aquele paredão ali e achou um bracelete de prata seguido de joias, moedas de prata, fivelas de cinto Ele encontrou de tudo. De prata. Só podemos presumir que os vikings ainda estavam atacando, roubaram os bens deles e esconderam aqui com a intenção de voltar para pegá-los Então depois. pode haver mais coisas aqui dentro. Pode-se dizer que sim. A seguir, um orfanato onde as crianças eram tratadas como gado. O ferro quente identificava as crianças que tinham passado pelo asilo de pobres. E mais tarde, seria este o lugar do descanso final para os misteriosos templários? Eles o chamam de O Cruzado. As pernas dele estão cruzadas. Era assim que eles enterravam os cruzados. A rua Montgomery, em Dublin, já foi o maior distrito da luz vermelha na Europa, com mais de 1.600 prostitutas em atividade. Hoje, Dublin é o motor por trás da economia de crescimento mais veloz da Europa. Mas na virada do século XVIII, após gerações de um domínio britânico opressor, as condições de vida em Dublin eram pavorosas. Havia fome e pobreza em cada esquina. Para lidar com a questão, a aristocracia construiu um abrigo enorme para pedintes e andarilhos. E com o passar do tempo, milhares de crianças doentes e moribundas estavam presas em um porão apinhado, escuro e encardido. E como ficava no subsolo, os britânicos acreditavam que o problema havia acabado. Mas mal sabiam eles que as sementes da revolução violenta já haviam sido plantadas no fundo do subterrâneo de Dublin. O Hospital St. James fica no distrito Kilmainham de Dublin. 300 anos atrás, abrigava um hospital para crianças sem teto. Depois tornou-se o South Union Poor House, um abrigo onde os miseráveis trabalhavam em troca de um lugar para morar. Mas não importa como chamassem, estava menos para refúgio e mais para prisão. Toda essa história sinistra foi enterrada, correndo o perigo de ser esquecida, até recentemente. Lizzie, Oi, Don. quando a arqueóloga Lindsay Simpson fez a descoberta de uma vida. Este é um prédio novinho em folha. É, ele tem cerca de 5 anos. Então você já tinha entrado aqui antes? Já, antes dele ser construído, uma equipe veio investigar o local. E isto era um estacionamento. Foi quando eu descobri a construção. Você descobriu? É, Lá embaixo. isso mesmo. Hoje a descoberta de Lindsay pode ser acessada por uma porta simples em um corredor comum. Eu vou mostrar agora a porta mágica. Legal. É essa aqui. Mas a apenas 4,5 metros de profundidade, o passado sombrio de Dublin ganha vida. Nossa, você passou Do moderno para o século XXI. Exato, voltei 300 anos. Então, esta é a fundação original do Hospital dos Enjeitados. Este é o porão do hospital. Certo. Era um lugar habitado, pessoas moravam Ok. aqui. 3 séculos atrás, este lugar era uma imundície horrível e desumana, com centenas de crianças sem teto apinhadas em cômodos sujos, frios e escuros. Então, isto aqui teria sido um quarto, com centenas de camas espalhadas, eu acho. É, mas acho que camas Ok. é um exagero. Bom, plataformas para dormir. Isso. Dá para realmente imaginar como era, né? É. Frio, escuro e úmido e com muitas crianças infelizes. Algumas delas morrendo. E 75% dos bebês que vinham pra cá não sobreviviam ao primeiro ano. 75% das crianças. É, morreram. Os governantes britânicos haviam criado o orfanato na Irlanda, mas relutavam em gastar demais com a escória da sociedade, crianças ilegítimas abandonadas.
Sem verba e com poucos funcionários, o hospital nem tinha como distribuir as míseras rações diárias para as crianças que eram trazidas aqui. Então, bebês e crianças pequenas eram deixadas aos cuidados de amas de leite, que eram pagas para cuidar das crianças. Mas essas mulheres eram pobres, moravam nas favelas de Dublin, então para elas era um grande negócio. Para rastrear as crianças, o hospital as marcou com ferro quente no braço. O ferro quente identificava as crianças que tinham passado pelo asilo de pobres. Em outras palavras, se uma ama de leite viesse e dissesse: eu fico com 3 crianças, não havia mecanismo para o hospital de enjeitados rastrear o paradeiro das crianças. Então, quando ela vinha receber seu pagamento, trazia as crianças. E o ferro quente era um jeito de identificar essas crianças. Uma ama de leite apresentava uma criança marcada ao hospital e recebia um pequeno pagamento mensal. As marcas eram para evitar fraudes. Mulheres afirmando que as próprias crianças eram enjeitadas por alguns dólares a mais. Havia muita fraude naquela época e sabemos que houve uma instância em 1737 em que 15 a 16 crianças foram encontradas jogadas em uma pedreira e todas eram marcadas, eram crianças bem pequenas. É evidente que um grupo de pessoas pegou essas crianças e as assassinou. Receberam o pagamento e daí mataram as crianças. Isso.